Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 28 de julho, 17º domingo do Tempo Comum. E eu quero te convidar a iniciar comigo esse nosso momento, invocando a presença de Deus entre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, uma vez que nós já estamos na presença de Deus, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra e abri-la no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos apresenta Jesus que multiplica o pão. O pão que sacia a fome física daquela multidão de homens e mulheres que o estavam seguindo, que vieram ouvir a sua palavra. Antes, porém, de multiplicar o pão material, os 5 pães de cevada e os 2 peixes que aquele menininho trouxe na sua generosidade, Jesus já havia multiplicado um outro pão que é muito mais importante para nós do que o pão material, que é o pão da palavra de Deus. No outro trecho do Evangelho, o Senhor vai nos dizer: "Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Uma vez que o homem está saciado na sua alma, uma vez que seu coração está em paz, que descansa em Deus, o pão material, ele vem por acréscimo. Deus nunca deixa faltar o necessário à vida daqueles que verdadeiramente creem, que ouvem sua palavra e a põem em prática. Jesus também, no outro trecho do Evangelho, vai dizer: "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, chegará ao reino dos céus." E nós poderíamos trazer essa palavra agora para nós e poderíamos dizer o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, comerá do pão verdadeiro. Por quê? Porque nem todos os que chamam o nome do Senhor creem na sua palavra. Ora, a palavra de Deus, como nos diz São Paulo, é viva, eficaz, cortante e penetrante. Ela é alimento, ela é descanso, ela é repouso. E uma vez que nós estamos mergulhados no segmento dessa palavra, Jesus providencia para nós o necessário física e espiritualmente para que nós cumpramos a nossa missão cristã, para que sejamos santos, como é o desejo de Deus, e para que um dia cheguemos aos céus e lá verdadeiramente contemplemos a face misericordiosa do nosso Pai. Ora, para isso é preciso estarmos atentos às palavras de Jesus. Diz São João no Evangelho que Jesus sabia muito bem o que ia fazer, mas ele queria colocar Filipe à prova.
Por quê? Porque a fé de Filipe ainda era uma fé vacilante. Como muitas vezes a nossa fé foi ou segue sendo. Quantos são aqueles que estão na casa de Deus todas as semanas, que rezam todos os dias, mas não têm uma fé sólida? Não têm uma fé que traz à vida de cada um de nós os milagres de Deus. Não creem no Deus do impossível, creem no Deus do visível, no Deus que eu posso provar, no Deus que se manifesta fisicamente para mim. Mas o Deus do impossível, que muitas vezes é invisível, neste muitos cristãos não creem. E Jesus precisa que estes homens e mulheres creiam para que vejam acontecer a multiplicação do pão da palavra e também a multiplicação dos dons materiais que saciam a nossa fome. Deus pode alimentar uma multidão do mesmo modo como pode alimentar também um único profeta, uma viúva e seu filho. Deus tem esse poder. Deus sabe das nossas necessidades, muito antes que nós venhamos a pedi-lo. Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. Vejam a primeira leitura, por exemplo, do segundo livro dos Reis. Quando Eliseu recebe o sacerdote de Baal Salisa, que traz para ele os 20 pães que eram oferecidos a Deus. Pães esses que Eliseu manda distribuir ao povo, 100 pessoas que estavam ali. Aquele homem disse, mas estes pães não são suficientes. E o profeta novamente, com fé e autoridade, diz, distribua-os. Todos comeram e sobrou daquele pão que foi distribuído. Deus tem esse poder de multiplicar, não somente o pão material, mas também a fé, a vida espiritual, tudo aquilo que concerne ao nosso chamado enquanto cristãos. Ao longo da história, quando nós tomamos a vida de alguns santos, nós vamos percebendo que Deus fez a mesma coisa por meio destes homens e mulheres. Um exemplo belíssimo, muito recente, alguns séculos atrás, São Filipe Neri. São Filipe Neri, um sacerdote, um grande catequista, apóstolo de Roma, com o seu trabalho em prol dos pobres, todos os dias passava pelas casas de Roma pedindo alimentos e cozinhava esses alimentos, preparando uma sopa para que as crianças carentes, sobretudo, pudessem comer. Certa vez, e eu já contei essa história aqui outras vezes, certa vez São Filipe tinha uma pequena panela de sopa que daria ali para no máximo 10 crianças, mas de repente uma multidão de 100 crianças aparece. São Filipe havia feito a sua parte. Ele tinha evangelizado, ele tinha pedido o alimento, ele tinha preparado a sopa. Até ali foi o seu papel, até ali foi o seu trabalho. Naquele momento, São Filipe olha para o céu e como se dissesse ao Senhor, Senhor, a minha parte eu fiz, agora faça a tua. Todas as crianças comeram quantas vezes quiseram e a panela não ficou sem sopa. Há um relato muito impressionante, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, também na cidade de Roma, realizado por uma mística, uma madre espanhola que vivia em Roma, chamada Madre Esperança, que está em processo de beatificação e canonização. Madre Esperança alimentava diariamente 3.000 pessoas durante o período da guerra com 10 quilos de massa. Os jornais foram até lá, as empresas de comunicação estiveram ali para visualizar o fato. A irmã tinha condições de preparar 10 quilos de massa diários, mas dizem aqueles que entrevistaram a irmã, que viram o milagre, que a irmã colocava a massa na panela e a massa começava a se multiplicar e todos os dias 3.000 pessoas eram alimentadas. Ora, por que isso acontece? Primeiro, porque Deus é todo-poderoso. Para Deus nada é impossível. Segundo, porque o instrumento que Deus convidou a ajudá-lo no trabalho de alimentar os pobres e famintos tinha fé. E aqui entra a grande questão. Jesus permitiu que Filipe questionasse porque Jesus queria que a fé de Filipe aumentasse. Jesus sabia o que faria, mas Jesus precisava que Filipe acreditasse. Eu e você cremos de todo o nosso coração que Deus é capaz de transpor barreiras, que Deus é capaz de multiplicar o pão, que Deus é capaz de fortalecer-nos na tribulação, que Deus pode mudar tudo por uma palavra que saia dos seus lábios. Nós precisamos crer nisso. Senão, que tipo de discípulos somos?
vazia a nossa fé, vã, estéril, inútil, se ela não é capaz de produzir os frutos que o próprio Jesus produziu. Aquele menininho que trouxe o pão, que trouxe os peixes, aquele menininho tinha fé. Ele havia visto os milagres que Jesus já tinha realizado, as curas, tinha ouvido a pregação e disse: Senhor, eis a minha colaboração. Há aqueles, nos dias atuais, que querem retirar deste trecho do Evangelho toda a sua dimensão miraculosa, todo o sobrenatural do fato. Eles dizem, cada um deles, que as pessoas trouxeram o pão, que partilharam e os apóstolos recolheram o restante. Não. João não poderia estar aqui mentindo a nós. João foi testemunha ocular do fato. João, melhor do que todos os outros discípulos, escutava o coração de Jesus porque reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus. João sentia a verdade que vinha do Mestre. E, portanto, se João nos relata que haviam apenas 5 pães e 2 peixes, é porque Deus precisava desses 5 pães e 2 peixes para fazer brotar a fé no coração dos homens e mulheres e para que esse alimento tão pouco fosse transformado no muito. Na minha casa, na sua, pela nossa fé, Deus tem podido multiplicar as coisas todas. Deus tem saciado a nossa fome, primeiramente espiritual, para nos dar capacidade de lutarmos pelo pão material todos os dias. Deus tem feito isso, como nos fala o Salmo responsorial de hoje. Deus tem mostrado a nós o seu poder. Se não, não é pelo fato de que Ele não tenha poder, mas porque nós não estamos buscando este poder de Deus. E eu quero te convidar hoje, então, a ir à casa do Senhor, a buscar estar nele, a conviver com seus irmãos e a, sobretudo, partilhar hoje do pão verdadeiro, que é o pão da Eucaristia. Ouça a palavra, receba o corpo do Senhor e volte para casa saciado. E agora, a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.